Tem um texto aqui no capítulo 4 de Mateus, no versículo 16, quando Jesus inicia o seu ministério, bem após ele ter ido ao deserto e ficado 40 dias no deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Nós sabemos que Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. E eles viram uma grande luz, e os que viviam na região de sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é essa luz. Ele é a luz do mundo. E Ele quer que nós também sejamos a luz desse mundo. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus está dentro em vós. Jesus disse isso em Lucas capítulo 17, versículo 20. Perguntado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? E ele respondeu aos fariseus, dizendo: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro daquele que crê. Quando você crê, a luz de Deus ilumina o seu interior, a verdadeira luz. E o texto continua aqui, no versículo 18, dizendo assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Jesus chamou pessoas simples. Chamou todo aquele que estava disposto a segui-lo. Essa luz que resplandeceu aonde havia trevas e onde havia morte, ela veio para todas as pessoas. E no seu ministério ele começou chamando pessoas simples. Eram pescadores, estavam no seu trabalho. Talvez agora, querido, você esteja no seu trabalho. E Jesus, ele vai te chamar naquilo que você está fazendo. E aqui ele chamou pescadores. O interessante é que eles lançavam as redes, e quando Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui o fato é que eles deixaram o seu trabalho. Mas hoje Jesus está te chamando não para você deixar o seu trabalho. Não importa o que você está fazendo. Não importa a sua ocupação. Jesus está chamando para que você o siga. Onde você está. Que você o conheça. Que você o receba. Receba a sua luz. A luz que ilumina o interior do homem. Então eles deixaram as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou.
E eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Não havia nenhum tipo de empecilho naqueles homens para que seguissem Jesus. Hoje Jesus não está presente conosco, porque o reino de Deus está dentro do homem. O reino de Deus está dentro daquele que crê. O reino de Deus, ele se manifesta no seu interior. E imediatamente, quando você crê, você abandona tudo. Esse abandonar tudo é você mudar a sua mente, é mudar a sua consciência e o seguir. É você seguir o caminho de Jesus dentro de você. É você mudar alguns pensamentos errados, algumas atitudes erradas, porque agora você está recebendo a luz que veio para iluminar essa região sombria, essa região sombria da sua vida, essa região sombria dos seus pensamentos, essa região sombria da sua mente. Porque Jesus hoje não está presente conosco, mas ele deixou o seu espírito, a sua mente, a sua consciência. E nós precisamos assumir essa mente de Cristo, receber a mente de Cristo dentro de nós. E isso vai mudar totalmente as nossas atitudes. Assim como aqueles pescadores ali tiveram uma atitude. Abandonaram as redes. As redes, na verdade, e o trabalho deles era o que os impedia. E talvez haja algo que o impeça e que aprisione você na sua mente, a ponto de você ainda não seguir esse Espírito, o Espírito de Jesus, a consciência de Jesus, a boa nova de Jesus, o Evangelho de Jesus dentro de você. É importante. Olha só como diz o texto, eles imediatamente seguiram. Mais adiante, num outro texto aqui, quando Jesus chegou na coletoria e encontrou Mateus ali sentado, porque ele era um cobrador de impostos. Ele era alguém que trabalhava para os romanos. E Jesus, olhando para Mateus, disse: Mateus, vem e segue-me. Vem e segue-me. E imediatamente Mateus levantou-se dali e o seguiu. Assim também aconteceu com outros que o seguiram. E muitos outros, durante a história toda, abandonaram as suas prioridades individuais, em nome de uma consciência. E eu estou falando isso para vocês, que seguir a Jesus não tem a ver com você largar a sua profissão, que foi o fato aqui que ocorreu nos textos que eu citei. Eu estou pedindo para você largar de nada. Eu estou pedindo para que você abra a sua mente, para que você abra a sua percepção. Não há nada que você faça que o impeça de receber esse Espírito em você, receber o Espírito de Jesus. Eu te seguirei. Para onde eu irei se só em ti eu encontro a vida? Só em ti eu encontro as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Eu te seguirei. Eu vou reordenar a minha vida. Eu vou descobrir esse caminho. E quando eu falo de seguir a Jesus, é de você seguir uma consciência. O Evangelho de Jesus é uma consciência em você.
É uma mudança de vida, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Nada pode te impedir, nada pode te limitar. No local que você está, pouco importa. Você pode receber isso em você. E você será ricamente abençoado e abençoará outras pessoas por onde quer que você ande. Quando você tem essa mudança de percepção, essa mudança de mente, essa mudança de consciência. O Evangelho é vida. O Evangelho é poder de transformação. Existe como você ter uma nova vida. É receber essa luz que veio para aqueles que estão em trevas e que vivem na região de sombra de morte. E Jesus te chama, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se manifesta em você. Certa vez os discípulos estavam tristes. Jesus ia partir, estava falando da morte dele. E Jesus disse, não se atemorize. Não fiquem tristes. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vocês vão receber, e eu enviarei da parte do Pai. E Ele estará convosco para sempre. Ele vos fará conhecer a verdade, a justiça e o juízo. Ele vos dará a conhecer todas as coisas que hão de vir. Ele falará a respeito de tudo o que tiver ouvido diante do Pai. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas você pode receber, porque ele habita em você. À medida que você vai recebendo o que eu estou falando, você vai crendo, e você vai tendo essa mudança na sua mente. É isso que é essa transformação. O Espírito em você é uma mudança de percepção, é um clique. É você tirar a chave do off e colocar no on. É você despertar para a nova vida. E a partir de agora você tem uma nova vida. E você começa a caminhar neste caminho, no caminho do discípulo de Jesus. Foi o que Jesus chamou esses homens. Eu vos farei pescadores de homens. Quando você crê no Evangelho, quando você aceita essa mudança na sua mente, você aceita essa mudança de percepções na sua mente, a partir de agora você é um influenciador de vidas. Nós somos influenciadores de outras pessoas, com as nossas atitudes, com a nossa nova vida, com o nosso caráter, com a nossa maneira de agir na vida. Nós não somos super-homens. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. E muitas vezes nós aprendemos essa questão do negue-se a si mesmo. A gente achou que tinha que negar-se tudo. Não, negar a si mesmo é negar a vida fantasiosa que você vive. Se fosse no dia de hoje, a tradução dessa palavra de Jesus seria o selfie. Você pega o telefone e faz um selfie. E no selfie do telefone, aparece ali muitas vezes tudo que você não é. Aparece um homem ou uma mulher sorrindo. E, na verdade, aquilo é apenas uma fantasia. Quando você nega essas fantasias do que você está vivendo, você nega o selfie, você encontra o verdadeiro eu que existe em você. E esse verdadeiro eu é a sua própria cruz. Negar-se a si mesmo, negar a vida fantasiosa, negar aquilo que você aparenta ser.
Você tem que descobrir quem você é. E esse eu que você descobre, esse é a sua própria cruz. Tomar a cruz é reconhecer a sua própria humanidade. Jesus tomou a sua cruz e morreu na sua cruz. A cruz de Jesus é a cruz que nos salva. Mas a nossa cruz é nós, no caminho, reconhecermos a nossa humanidade, reconhecermos que nós somos frágeis, reconhecermos que nós somos corruptíveis enquanto vivemos, conhecermos que nós passamos por dificuldades, conhecer que nós somos mudáveis, que nós somos ensináveis. Tomar a sua cruz tem a ver com a sua humanidade. Tome quem você é e siga caminhando. E quando você olha para o lado, você vê quem? Jesus que está com você. Seguir a Jesus é seguir com Ele no caminho e ter a certeza de que você está acompanhado com Ele. Tome a sua cruz. Assim como Jesus também caminhou, o caminho que o levou também à cruz. E Jesus na cruz, ele foi totalmente humano. Sentiu medo, sentiu pavor. Ele em Getsêmani pediu ao Senhor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então você deve reconhecer que você é humano. E humanos erram. Você não é um super Deus. Você não atingirá a perfeição nessa existência. Tem um texto de Paulo que diz que um dia aquilo que é em parte, porque agora vemos em parte, parcialmente, assim vemos como por um espelho embaçado. Quando ele se refere a espelho ali, é como se fosse um espelho de bronze, que as pessoas olham. Agora conhecemos em parte, porque em parte conhecemos, mas vai chegar um tempo em que aquilo que é em parte terminará e virá o que é perfeito. Enquanto caminhamos nesse caminho, no caminho do discípulo, enquanto nós caminhamos nesse caminho, acompanhados por Jesus, nós vamos sofrendo as dificuldades do existir. Eu tenho dificuldades no existir, você encontra dificuldades no existir, mas você pode ter a certeza. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, você vence. Jesus venceu na humanidade dele. Ele estava na cruz, e as frases de Jesus apontam para isso. Ele disse, tenho sede, porque ele era humano. Ele na cruz, ele disse, Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que fazem. E quantas frases ele falou na cruz. E durante o seu caminho para a cruz, Jesus mostrou a sua humanidade, porque ele estava enfrentando e levando a sua cruz na sua humanidade. Também, nós devemos negar a nossa vida fantasiosa, as nossas fantasias, as nossas máscaras, as nossas capas, e descobrirmos o nosso verdadeiro eu, que é a sua cruz. Tome essa cruz e caminhe com Jesus. Assim como esses homens que ele chegou e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, eu vos farei influenciadores de outras pessoas. E eles abandonaram tudo e seguiram. Eu não estou dizendo para você abandonar nada. Eu estou dizendo que você pode ser um influenciador.
uma pessoa com a mente transformada, uma mente renovada, uma mente nova, uma mente com a mente de Cristo em você, com maneira de pensar de Cristo, com a maneira de pensar do Evangelho. Porque nós não conseguimos discernir as coisas espirituais com a mente natural. Nós só podemos discernir o espiritual com a mente de Cristo, com as categorias da mente de Jesus. E são essas categorias que têm que nortear a nossa vida. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, tenha a mente do Evangelho. Desperte para o Evangelho, desperte para a Boa Nova, desperte para essa boa notícia. Aqui no texto de Mateus 4, versículo 23, diz assim, depois que Jesus chamou os seus discípulos, e hoje ele te chama também, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades sobre o povo. E a sua fama correu por toda parte, e traziam-lhe os doentes e os acometidos de várias enfermidades, e ele os curava. E ele passou a ensinar-lhes. Então, queridos, esse é o convite de Jesus, siga-o. E quando eu falo seguir a Jesus, não é seguir uma igreja, é você receber a mente dele, é você receber a consciência dele, é você receber o Espírito dele, é você ter uma nova atitude, uma nova ação. E você conhece essa nova ação conhecendo Jesus através do próprio Evangelho, através do Evangelho, através dos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando você lê, você conhece como Jesus agia, você sabe como Jesus ele decidia as coisas, qual era a ação dele diante de tal circunstância, tal problema, quais as ações, quais os procedimentos. Você é capaz disso? De mudar a sua vida completamente, conhecendo esse poder. Isso é um poder que muda uma mente. O Evangelho é um poder que muda uma mente completamente. Porque aquele que matava não mata mais, aquele que odiava não odeia mais, o que roubava não rouba mais, e assim por diante. Isso vai fazendo com que a pessoa completamente mude. Mude a sua maneira de ser. Vinde após mim, me siga, e eu te farei um influenciador de pessoas. Alguém que chegue num lugar e traga a paz de Cristo. Traga o amor de Cristo. Traga naquele lugar o perdão de Cristo. Traga a vida de Cristo. Que onde há trevas, traga a luz de Cristo, traga a vida onde há morte. Chegue nos lugares onde não se encontra mais esperança e você leve a esperança. Que você leve tudo que é de bom nesses lugares. Quando você entra nesses lugares, ali a luz chegou. Assim como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É tudo novo.
Agora você anda em novidade de vida, quando você recebe a mente de Jesus em você. Você pode receber isso agora, onde você está. É um clique. É o Espírito Santo, como eu disse outro dia. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, aquilo que é nascido do Espírito. É num relance. Veio o vento, passou e você nasceu de novo. Você mudou a sua maneira de pensar e de ser. Amém?